Marcelo Grondin, um latino-americanista. Canadense de origem, nacionalizado boliviano, tem visto permanente no Brasil, onde passou a morar em Toledo, cidade localizada no oeste do Paraná, com a sua esposa Moema Vieser. Marcelo atuou em quase todos os países da América Latina, como professor universitário, pesquisador e perito internacional. Suas publicações são fruto de seus trabalhos profissionais, particularmente em comunidades indígenas e camponesas, associações e sindicatos rurais e urbanos, além de trabalhos com alunos e alunas das universidades onde ensinou. Marcelo fala 10 idiomas, entre eles o Quechua e Aymara, da Bolívia, e Creole, do Haiti. Fez questão de aprender esses últimos idiomas para comunicar-se com as comunidades locais que não falavam o idioma oficial. Escreveu e publicou 10 livros, além de numerosos artigos. As entrevistas que seguem neste documentário dão uma pequena ideia dos conteúdos trabalhados por Marcelo. A UniOeste se orgulha em poder estar produzindo e divulgando estas entrevistas. Professor, já há 50 anos o senhor percebeu a importância da Bolívia enquanto um caso especial, exemplar de levante e organização popular de caráter indígena. E o senhor destacou a relação entre a preservação da língua e da cultura em geral e essa resistência, né? Dizendo que essa preservação teria sido um fator crucial, pois o sentido de valorização e respeito pela cultura do grupo, possibilitados também pela preservação da língua, teriam sido fundamentais para essa resistência e integralização. Então o senhor destaca que pela língua o povo pode expressar necessidades, acordos, valores, né, que sem ela não se pode viver em grupo. E a minha pergunta é a seguinte: hoje existem muitos estudos sobre o conceito de reconhecimento, mas muitas vezes eles se focam em aspectos apenas formais ou linguísticos, né? E eu acho interessante o modo como o senhor fala em reconhecimento, e ultrapassando essa esfera, né? Falando da língua como a alma de um povo, como incluída dentro de um contexto maior, de preservação de uma identidade bastante ampla, atravessada também pela arte, pela poesia, as emoções, os afetos, etc. Bueno, a pergunta é uma resposta. Está tão bem expressada que é uma resposta em si. De fato, se sabe muito bem que povos que não mantiveram sua língua, estes postos como povo desapareceram. É também um caso, por exemplo, de imigrantes. Imigrantes em outros países
geralmente começam a aprender a língua do povo onde emigraram e, dentro de poucos anos, como não formam um grupo assim que se governa também de forma independente, não, tudo depende do povo onde emigraram. Todas as atividades, a escola, as relações, as festas, as religiões. Então, os imigrantes acabam perdendo a língua e, sem ter este elemento de união e de sobrevivência, desaparecem. Por isso, a língua é um mecanismo de proteção, é um meio também de identificação de um grupo. E eu defendi isso na Bolívia, aprendendo o quechua e a aymara, que era a língua de 70% da população, porque queria fazer parte do povo boliviano. Então, e isso vinha também de uma experiência pessoal. Eu sou quebequense de Canadá, do estado do Quebec. E Quebec é de língua francesa e a maioria da população de Canadá que era de língua inglesa. E o governo, os membros do governo eram mais de língua inglesa, faziam todo o possível para inglesizar-nos, para eliminar-nos como grupo forte que se administrava assim com nossos costumes e tudo. Nossa religião, que era a religião católica, enquanto deles era a religião protestante. Então eu vivi isso e eu era defensor, era militante quebequense do Partido Quebecois para defender nossa individualidade como quebequense através do mantenimento da língua. E hoje o governo também de Quebec está reforçando a obrigação da utilização do inglês nas empresas de língua inglesa, precisamente para seguir defendendo o povo quebequense de sua identidade dentro do Canadá e vizinho dos Estados Unidos, que não é pouca coisa. Então, eu vivi isso um pouco na Bolívia, não? Então, eu fazia o possível para que as línguas indígenas permaneçam lá dentro do povo, como alma e mecanismo de individualidade dos povos quechuas e aimaras. Eu gostaria de ouvir um pouco mais do senhor sobre isso e, além disso, se possível, gostaria de perguntar, será que também poderíamos pensar essa preservação como uma forma de expressão, não apenas de fatores positivos, mas como expressão de resistência às relações negativas de dominação, de injustiça, de silenciamento, invisibilização, etc. E, além disso, também tive curiosidade de ouvir mais sobre a estrutura diferente dessas línguas e as implicações sociais e culturais decorrentes dessa diferença. Muito obrigada. E toca um ponto muito delicado e interessante. Isso
estas línguas são línguas com uma estrutura diferente. Eu falo, 9, 10 línguas, mas são 6 línguas de origem europeia, mas estas línguas quechua e aimara têm uma estrutura tão diferente e bonita, porque é uma estrutura completamente diferente de língua europeia, não tem nada a ver. Utiliza muito dentro das palavras, utilizam infixos, o que eu chamo infixo. A professora da Universidade Alemã que veio não queria utilizar infixo, queria dizer sufixo. Não são sufixos. Em línguas europeias são sufixos, mas na língua quechua e aimara são infixos que se colocam. Às vezes, numa palavra, tem 5, 6 infixos que expressam com detalhe o que se quer dizer. Agora, tem que amarrar estes infixos de acordo com suas leis, senão pode ter um contrassentido. Então tem que montar bem os infixos uma com a outra, e assim a gente expressa no detalhe o que pensa, o sentimento, por exemplo. É bonito como a gente pode expressar seu sentimento profundo através destes infixos. Então são línguas, é como descobrir, ir a descobrir a lua, não? Descobrir estas línguas e sua estrutura tão fina é uma alegria de descobri-las quando estuda, e ainda mais quando se tem o gosto de falar, não? E de falá-lo com a gente. Então, e a gente se anda, se fala, se responde mutuamente com estes sufixos, então se participa. Por isso a língua é tão importante, porque assim a gente se comunica intimamente através da língua, particularmente dessas línguas quechua aimaras e seguramente das outras línguas indígenas. São mais de 500 no mundo. Então, para linguistas que aprendem línguas, que estudam, deve ser uma beleza em ambas línguas, um método de aprender, quer dizer, com muito detalhe e em forma, um método assim dinâmico para que pouco a pouco, uma lição depois da outra, o aluno vai aprendendo a língua e utilizou dos infixos. E aparentemente a gente gostou dos livros, porque inclusive estavam utilizados nas universidades para que os estudantes, por exemplo, na Universidade de La Paz, os estudantes que iam a ter como advogados, médicos, que iam a ter relação com o povo, tinham que aprender na universidade essas línguas para poder atender o povo. E meus livros eram utilizados para isso. Um exemplo de um infixo, por exemplo, muito utilizado, liá.
Por ejemplo, can lia ta, can es tú, lia solamente, nadie más. Ta es tú, can lia ta, solamente tú. Ninguém mais, tú eres la única. Can liata munakurkaiki. Te querido, tú eres la única que querida. Entonces con el ya y el ta y munakurkaiki se quiere decir con insistencia que tú eres la mía única amada. Cuidado, porque si se utiliza otro, utiliza mal, entonces puede crear un problema en la amistad. Por eso es importante saber bien. Entonces un poema tal vez que en quechua, ñaniki kaita munaiman, purechtiki kanwan kuska purinaipach. Gostaria hacerte un camino para que cuando andes possa andar junto contigo. Ñawisniki kaita munaiman. Quisiera ser seus olhos, wakachtiki kanwan kuska wakanaipach. Quisiera ser seus olhos para que cuando chores possa chorar junto contigo. Yawarniki kaita munaiman. Son koikivan chayanaipach. Quisiera ser seu sangue para poder chegar a teu coração. Munakuas gaikita yachanaipach. Para aí no coração gozar do amor que tu tienes para mim.